Bom dia, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe nesse momento de culto. Hoje lembramos, e durante o culto nós vamos também observar nas leituras, nos hinos, inclusive nas ilustrações, nas imagens que vão ser projetadas, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome desse Deus que nós fomos batizados, Deus que se revela assim na Escritura Sagrada, o Deus em que nós vamos hoje confessar a nossa fé publicamente, esse Deus que nos ama, nos perdoa, está conosco e nos salva. Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam. Nós vamos cantar o primeiro hino que fala sobre a Santíssima Trindade. Pai de amor, gosto tanto de ti. Em nome do Deus triuno, nós fazemos a invocação, para que assim lembremos a quem prestamos e em nome de quem estamos aqui reunidos. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos confessar os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, e em arrependimento pedimos perdão a Deus. Oramos juntos, fazendo a confissão e o pedido de perdão, dizendo: ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e por amor de Jesus nos concede o perdão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Anuncio como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, e em nome do meu Senhor Jesus Cristo,
Anuncio a cada um de vocês a boa e maravilhosa notícia do perdão que Deus dá por meio do seu Filho Jesus. Portanto, lhes declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. A leitura do Salmo que faremos de forma responsiva é o Salmo 29. E ele diz assim: anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que Ele merece, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermão ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, Ele o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. E aqui a leitura do Salmo. Próximo hino, que também estamos louvando a Santíssima Trindade. Pai, eu te adoro. A leitura do Antigo Testamento, registrado em Isaías 6, 1 a 8, onde Isaías está face a face com Deus. E ali ele vê o Senhor Todo-Poderoso que o perdoa e o envia. E ele se coloca à disposição nesse envio de anunciar a mensagem. Diz assim o texto bíblico: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro.
O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma penas uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. É aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da Epístola é uma saudação final do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ou melhor, do versículo 11 até o versículo 13. Mas o versículo 13, aqui é mencionada a Santíssima Trindade. Inclusive chamamos esta de bênção apostólica, que no final do culto novamente nós vamos relembrar este texto. Diz assim a palavra do Senhor: e agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. É aqui a leitura da Epístola. Cantamos o próximo hino, que lembra inclusive o texto de Isaías que acompanhamos a leitura há pouco. Santo, 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 Deus onipotente.
a leitura do Evangelho, onde Jesus nos envia os discípulos e a todos os seus seguidores a pregar o Evangelho e batizar em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nos colocamos em pé para acompanhar a leitura do Santo Evangelho, palavra do Senhor que diz, lá em Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É aqui a leitura do Evangelho. Vamos então agora confessar a nossa fé nesse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos também, louvando a Santíssima Trindade, o hino 55, Grande Deus, o teu louvor.
Deus envie o seu Santo Espírito para que possamos ficar atentos à palavra, às reflexões bíblicas, e que esta produza fé e vida santificada. Pregamos em nome de Jesus, que enviou a todos para também pregarem o Evangelho. A palavra de Deus, os textos que ouvimos hoje, lembrando então este tema, a Santíssima Trindade. Aliás, inclusive, este termo, Trindade ou triuno, não aparece na Bíblia. Mas assim usamos este termo para, numa palavra, poder expressar esta forma de Deus se revelar, demonstrar a cada um de nós. Só para rapidamente relembrarmos, a palavra Trindade, o tri vem de três, né? E o final da palavra lembra divindade, né? Trindade. Assim como também triuno, né? Tri, três, uno, um. Três em um. Eu até me lembro que eu tinha um rádio com toca-fita e toca-disco. Todos conheciam como 3 em 1, mas era um aparelho só. O nosso Deus é um só Deus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um só Deus. E assim ele se revela nas Escrituras Sagradas. O Deus Pai, a gente atribui a ele a criação. Falamos há pouco no Credo Apostólico. Ele criou o universo, criou a cada um de nós. E somos a sua joia, a cereja do bolo da criação. A criatura mais importante, o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Esse Deus, o Pai, que criou todas as coisas, mas o Filho e o Espírito Santo colaboraram, estavam presentes nesta ação, uma ação conjunta. É interessante pensarmos assim, às vezes, eu mesmo já falei isso muitas vezes, e inclusive, às vezes me distraio e continuo repetindo, né? Falando sobre a mãe natureza, ela se cuida, a mãe natureza precisa ser preservada. Olha a força da mãe natureza. Mas se olharmos biblicamente, e aquilo que cremos e confessamos, diríamos então que é o Deus Criador que cuida da natureza. A força da natureza, inclusive ouvimos isso no Salmo de hoje, está relacionada à força do Criador. Quem preserva todas as coisas é o Criador. Ou seja, quando contemplamos o mar, o céu estrelado, ou a natureza tão bonita, e muitos animais que nela tem, contemplamos a criação. Mas temos isso na cabeça, é a natureza. Eu não estaria errado, mas quem move, cuida e criou esta natureza foi Deus, o Criador. E dela nós recebemos tantos presentes para a nossa vida diária. Por exemplo, quando nós nos assentamos à mesa para almoçar, por exemplo, feijão, arroz, pedaço de carne, a água que bebemos, a fonte de toda a nossa alimentação deve ser
percebida por nós com gratidão, onde louvamos a Deus, dizendo: obrigado, Deus, o meu Criador, por continuar cuidando de mim. Esse Deus que nos criou não foi um mero acaso ou algo que evoluiu com o tempo, mas confessamos que Deus nos criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, com perfeição, sem doença, sem medo, sem tristeza, sem angústia, sem morte. Conhecemos a história bíblica de Gênesis, que hoje não é bem assim, porque a criatura se voltou contra o Criador, desobedecendo a Ele. O que nós chamamos de desobediência ou pecado atraiu sobre o ser humano muitas desgraças, dores, sofrimentos, medos, doenças, ódio, ciúmes, violência, morte. E a pior de todas as consequências, mas pode ter algo pior? Sim. É a morte eterna, o inferno. Este Deus Criador continua ainda assim amando esta criatura, você, eu, tão desobediente, e dando o ar para respirar, faz com que o nosso coração continue batendo, nos dando tudo que precisamos para a vida e o sustento, sem merecermos nada. Mas Ele o faz porque é um Pai amoroso, que cuida e gosta de todos nós. E ainda assim, vejam o tamanho do amor de Deus, o Pai, que não desampara a sua criatura, você e eu, porque lembra então de resgatar o ser humano perdido e condenado. E Ele o faz através do seu Filho Jesus Cristo. E agora então falamos sobre o Deus Filho, que atribuímos a Ele a obra da redenção, onde na cruz, então, Jesus dá perdão dos pecados e novamente nos reaproxima de Deus e nos dá a vida eterna com Deus por todo sempre. Essa eternidade que Isaías, na leitura de hoje, contemplou de uma forma tão magnífica. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, e na obra da redenção, o Pai e o Espírito Santo estão envolvidos. Eles trabalham juntos para o nosso bem e por amor a cada um de nós. Um amor que não merecemos. E aí, lembrando essa analogia de um resgate, quando nós, por causa dos nossos pecados, estamos condenados, algemados, fomos sequestrados, em Jesus Deus vem nos resgatar, e para isso paga um preço muito alto, que não é medido com os valores que temos neste mundo, como dinheiro, ouro, prata, seja lá qual for o bem que estimamos. Foi algo muito mais valioso, e não temos como comparar. O preço para nos ter de volta, Deus deu a vida do seu inocente Filho Jesus Cristo. Jesus deu a sua vida em sacrifício, e assim nos dá de presente algo que não merecemos e não tem como comprar, que é o perdão dos pecados, que é a salvação eterna. Esse Deus Filho, Jesus Cristo,
Como ouvimos na leitura do Evangelho de hoje, Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não nos desampara, especialmente quanto mais sofremos, especialmente quando estamos em luto, em doença, em ansiedade, em problemas no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família. É um Deus presente e continua cuidando de cada um de nós com amor e carinho. E nós percebemos isso, essa ação de Deus, por causa do Deus Espírito Santo, que agora falamos. Inclusive, domingo passado foi domingo de Pentecostes, onde lembramos com bastante enfoque a ação do Espírito Santo, que age em nós por meio da palavra que ouvimos. O Espírito Santo nos revela aquilo que Deus demonstra na Escritura Sagrada, que é o seu amor, que é o perdão, que é a sua companhia, que é a salvação. O Deus Espírito Santo nos dá a fé para crer nestes milagres. Como pode? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três? Não, é um só Deus. Racionalmente entendemos que o ovo tem a casca, a gema e a clara, sendo um produto só. Que o 3 em 1, rádio, toca-fita, toca-disco, é um produto só, em um equipamento eletrônico. Ou que a água pode ser líquida, sólida e gasosa, mesmo sendo a água. Mas agora, como explicar a Trindade? Não tem como explicar. É o Deus que assim se revela a cada um de nós. E a ação do Espírito Santo, que não é só no momento do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, mas está em toda a Escritura Sagrada. Também na ação do Espírito Santo, o Pai e o Filho trabalham em conjunto, nos dando a fé que recebemos no batismo. Ali, inclusive, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Santa Ceia, o Deus Espírito Santo também nos dá, junto com o pão e o vinho, o próprio Cristo, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que nos dá perdão dos pecados, nos dá a salvação eterna. O Espírito Santo, ele não gosta de aparecer muito. Ele bota os holofotes para Jesus. E por meio da fé concedida pelo Espírito Santo em Jesus, temos as bênçãos de Deus em nossa vida e também da vida eterna. Esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus, o Deus que nós fomos batizados, o Deus que nós confessamos a nossa fé. Fizemos isso hoje com o credo apostólico. É um Deus que governa com poder e glória, nos dando as suas bênçãos diariamente, seja através da criação de Deus, onde Ele nos dá tudo que precisamos para a vida e o sustento, seja através da redenção, onde então Jesus nos dá perdão dos pecados, nos dá a salvação e está conosco nos momentos críticos da nossa vida, nunca nos abandonou. E o Deus Espírito Santo, que santifica a nossa vida, que nos dá a fé, que nos faz crer neste Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que se resume em amor a nós. Este Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é aquele que também nos envia
a anunciar a mensagem da salvação do Evangelho a todo mundo. Jesus o disse na leitura do Evangelho de hoje: vão por todo mundo e preguem o Evangelho, preguem a palavra de Deus. Nós recebemos essa palavra, mas agora também somos pregadores, anunciantes desta maravilhosa notícia. Quando Deus perguntou lá no livro de Isaías, leitura do Antigo Testamento que ouvimos hoje: quem enviarei? Quem enviarei para pregar a mensagem da salvação? Isaías: envia-me a mim. Que o Deus Espírito Santo haja na nossa vida e nos faça também dizer: eu aqui também envia a pregar o Evangelho. E nem precisamos ir muito longe. Em casa já está bom, na vizinhança já está bom. Através das ofertas também evangelizamos e pregamos a mensagem. E tudo isso fazemos porque Deus nos amou primeiro. E agora, espontaneamente, reagimos a este amor, amando a Deus, reconhecendo a sua ação em nossa vida e também amando ao nosso próximo. Que Deus nos permita sempre viver nesta fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e receber as suas bênçãos aqui e na eternidade. Amém. Nós vamos fazer oração. Na oração incluímos sempre os aniversariantes desta última semana. No dia 24, Adriano Rogério Costeira. No dia 25, Gabriela Farias dos Santos Schweizer. No dia 26, Ayrton Reinheimer e Juliano Mazuco. No dia 27, o Jonathan Glaser. No dia 28, Iraci Hertlund, Margarete Cristina Vazen. E no dia 29, Michele Viviane Ross. Também incluímos alguns pedidos de oração que nos foram solicitados durante a semana. Inclusive, a todos que gostariam de pedir oração, podem enviar uma mensagem para mim, ou até antes do culto, e até mesmo agora nesse momento. Então incluímos em oração a bem-sucedida cirurgia do Clayton Eckert, que tinha se envolvido num acidente de moto. Na quinta-feira ele fez uma cirurgia então no rosto, na reparação de ossos, né, que se quebrou durante esse acidente que ele teve. E deu tudo certo, foi tudo bem sucedido, já está se recuperando. Provavelmente durante a semana vai ter alta e estar em casa. Também fez cirurgia e foi muito bem sucedida. Queremos agradecer a Deus, da dona Neiva Maus, né? Então, ela fez uma cirurgia nos olhos, né? Então, deu tudo certo. Então, queremos pedir pela sua recuperação e agradecer por este momento. A Norma, que é a irmã da dona Inelve, ela teve uma queda, ela já é idosa, e teve uma fratura. E no hospital, movendo ela, acabou tendo mais uma fratura, né? Ela está hospitalizada, é muito delicado o caso dela. E queremos então orar para que Deus esteja com ela nesse momento e que tudo possa correr bem. Também incluímos na oração o Arthur. O Arthur estaria no culto aqui, junto com seus pais, né? Pequenininho, o Arthur da Silva. E aí ele, desde ontem, está com febre e está com amidalite, né? Com infecção na garganta. Então eles estão em casa tratando e cuidando dele. E agora ele veio trazer a flor, né? E pediu para incluir na oração. Vocês teriam mais algum pedido? Então nos colocamos em pé e oramos a Deus.
Ó Pai Celestial, muito obrigado por teu grande amor por todos nós. Obrigado pela criação que contemplamos diariamente, e ela nos serve, e ela nos deixa maravilhados. O brilho do sol, e agora temos nesta manhã, tudo na criação é obra da tua mão, esta maravilha. E também a própria criatura, todas elas, inclusive a mais importante, que é o ser humano, que somos nós. Muito obrigado, querido Deus, por ter nos dado a vida e continuar nos mantendo. Agradecemos também pela salvação que nos dás em Jesus Cristo, por Ele ter se entregado por amor a todos nós, nos resgatando, nos dando perdão e salvação. Esse Deus maravilhoso que és, e com todo o poder, com toda a sabedoria, continuas interessado em cada um de nós, ao ponto inclusive de nos revelar por meio da fé e a ação do Espírito Santo a tua companhia diária em nossa vida. Querido Deus, também nos envia a anunciar o Evangelho, este Evangelho que nós já temos, tua palavra que já habita em nosso ser e nos traz tanta esperança, certezas, alegria. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelos aniversariantes desta última semana. Seja com cada um deles, os mantenha firmes na fé e os abençoe junto com seus familiares. Dê saúde a cada um, dá saúde a todos nós, a todos que estão enfermos. Nós te pedimos para que lhes dê saúde e a recuperação da saúde. Inclusive lembramos e agradecemos pela tão bem sucedida cirurgia realizada no Clayton Ecker e também na dona Neiva Maus. Dê a eles a recuperação e que possam estar completamente bem. Também cuida da dona Norma, dá a ela fé firme e inabalável nesse momento, como também a todos os seus familiares. Cuida do pequeno Arthur, dê a ele a recuperação da saúde, abençoe a eles, lhes dando saúde e proteção. Dá saúde a todos nós e abençoa a nossa vida, o nosso lar, em nosso trabalho, nosso estudo. Abençoa, querido Deus, consolando a todos os enlutados, os que estão com depressão, têm algum transtorno psicológico ou ansiedade. Cuida, querido Deus, do teu rebanho, da tua igreja. Especialmente traz para perto de ti aqueles que estão afastados do alimento espiritual que é a tua palavra. Querido Deus e amado Pai Celestial, te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças te rendemos, nosso Pai Celestial,
por nos conceder, através da palavra que ouvimos neste culto e da Santa Ceia que recebemos, o fortalecimento, o alimento na fé que recebemos no batismo, e que este também nos dê uma nova vida de amor para contigo e para com o nosso próximo. Te agradecemos pelo perdão dos pecados e que possamos assim testemunhar Cristo para todos e viver uma vida santificada. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e Deus Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar?